Os piratas sempre captaram a imaginação popular e já viraram temas de muitos livros, filmes e até mesmo de séries. As aventuras desses marinheiros eram movidas muitas vezes pela ganância e o desejo de uma vida mais livre, fora dos padrões sociais da sua época. Descubra aqui nesse vídeo 11 dos maiores piratas da história que aterrorizaram os 7 mares. Se você está me conhecendo hoje, eu sou o Diego Freitas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Imaginário Curioso. Número 11. Bartolomeu Português. Bartolomeu Português não tem um ano de nascimento correto, mas estima-se que ele tenha nascido após os anos de 1600. Sua origem é Portugal e ele pirateou na Rota do Caribe. A contribuição de Bartolomeu Português para a pirataria foi a criação do Código Pirata, que era uma lista de várias regras que a tripulação de um navio pirata precisava seguir à risca, e era a lei. O código ajudava a manter a disciplina e garantia uma distribuição justa dos lucros entre os marinheiros do navio. Depois de algum sucesso em alto mar, Bartolomeu Português foi perseguido por uma maré de azar. Ele foi capturado por espanhóis, mas conseguiu fugir do navio que estava preso e se escondeu em uma floresta próxima. Depois, ele conseguiu uma carona de outro pirata, juntou uma tripulação e capturou o navio onde ficou preso. Mas o azar de Bartolomeu Português não tinha terminado. O navio naufragou e ele, apesar de ter sobrevivido, passou seus últimos dias na miséria, sem mais sucesso como pirata, morrendo em 1669. Número 10. Benjamin Hornigold. Benjamin Hornigold nasceu em 1680 na Inglaterra e também pirateou na região do Caribe. Além de ser um capitão pirata de sucesso, Benjamin Hornigold esteve envolvido com vários outros piratas de renome. Seu segundo no comando foi um jovem prodígio da pirataria. Chamado Edward Teach, que mais tarde se tornou muito famoso e que eu ainda vou falar nesse vídeo. Depois de uma carreira de sucesso, atacando e roubando navios, Hornigold se desentendeu com sua tripulação e outro capitão foi eleito. Então, o pirata abandonou a pirataria e conseguiu o perdão oficial do governo britânico, em troca de se tornar caçador de piratas, que também era um negócio bastante lucrativo. Porém, sua vida chegou ao fim com apenas 39 anos, quando seu navio naufragou em alto mar durante um furacão. Número 9. Roque Brasiliano. Roque Brasiliano nasceu por volta de 1630 na Holanda e pirateou na costa da América e na região do Caribe. Ele tinha fama de ser um homem ruim, até para o padrão dos piratas. Sua família se mudou para o Brasil quando ele ainda era pequeno, e daí veio o nome de Roque Brasiliano, ou Roque Brasileiro. Quando a colônia holandesa que ele vivia foi conquistada pelos portugueses, ele se mudou para a Jamaica, onde se dedicou à pirataria e se tornou capitão. Como capitão, Roque Brasiliano ganhou uma fama por sua extrema maldade. Ele ameaçava até mesmo a sua tripulação e não tinha um pingo de piedade com os prisioneiros que ele fazia. Os prisioneiros espanhóis, em particular, eram alvo de suas torturas mais cruéis, e não sabemos o porquê disso. Ninguém sabe como sua vida chegou ao fim, mas quando ele desapareceu, por volta de 1671, o mar se tornou um lugar bem mais tranquilo. Número 8. Anne Bonny. Anne Bonny, a primeira pirata mulher dessa lista, nasceu na Irlanda por volta do ano de 1697 e também pirateou no Caribe. Eita, rota braba essa, hein? A história de Anne Bonny foi bem interessante. Ela foi casada com um pirata chamado James Bonny, mas abandonou seu marido quando ele se tornou informante para o governo, traindo os outros piratas. Então, Anne fugiu com seu amante, o capitão pirata Jack Rackham. A bordo de seu navio, vestia-se como homem e era tão cruel quanto qualquer um dos outros piratas. Anne descobriu que outro membro da tripulação também era uma mulher disfarçada chamada Mary Read. Quando seu navio foi atacado pelo exército britânico, somente as duas mulheres ofereceram resistência, porque os outros piratas estavam todos bêbados. As duas foram condenadas à forca, mas elas alegaram gravidez e foram poupadas da morte. Mary morreu na prisão mais tarde, mas ninguém sabe o paradeiro de Anne Bonny. Há quem diga que ela foi resgatada pelo pai e voltou para casa, mas outras histórias contam que ela pode ter voltado para o mar e continuado sua vida de pirata. Número 7. William Kidd. William Kidd foi um escocês nascido por volta de 1654 e pirateou na Rota do Caribe e do Oceano Índico.
Não se sabe se William Kidd era mesmo pirata. Na verdade, ele foi contratado pelo governo britânico para caçar piratas, mas ele não teve sucesso em sua missão quando atacou um navio que não devia e foi acusado de pirataria. Kidd acabou sendo preso e executado em 1701 e seu corpo foi exposto como aviso aos outros piratas. William Kidd ficou conhecido principalmente por ter enterrado parte de seu tesouro como seguro contra calamidades. Apesar de não ter tido muito sucesso, os contos de tesouros enterrados, que sempre aparecem nas histórias de piratas, é por causa de William Kidd. Número 6. Saída al-Urra. Saída al-Urra, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, é a segunda pirata mulher dessa lista e tem uma história muito interessante. Ela nasceu em Granada, na Espanha, em 1485 e teve que fugir para o Marrocos quando os espanhóis conquistaram o reino. Ela se casou com o rei da província de Tetuão e quando ele morreu, ela assumiu o posto de rainha. Nessa época, os portugueses e espanhóis estavam tentando conquistar o norte da África. Por isso, a rainha decidiu que queria defender seu território através da pirataria no Mediterrâneo. Suas frotas atacavam navios ibéricos, roubando bens e faziam diversos prisioneiros. Se os portugueses ou espanhóis quisessem recuperar o que tinham perdido nos ataques, tinham que negociar com a rainha. A mulher era braba. Número 5. Bartholomew Roberts. Bartholomew Roberts nasceu no país de Gales em 1682 e pirateou na costa das Américas e na África Ocidental. Esse foi o pirata de mais sucesso do seu tempo. Ele assaltou mais de 400 navios e era considerado quase invencível. Quase. Roberts foi forçado a se juntar aos piratas que capturaram seu navio, mas ele revelou ter um talento nato para a pirataria e se tornou o capitão de uma frota. Uma de suas façanhas foi quando ele encontrou uma frota de navios mercantes portugueses. Ele fingiu que seu próprio navio era parte da frota, encontrou e assaltou o navio que tinha mais riquezas e conseguiu fugir antes que alguém soasse um alarme. Mas a sorte de Bartolomeu não durou para sempre. Em uma ocasião, em 1722, seus marinheiros estavam todos bêbados quando foram atacados e Bartolomeu bateu as botas. Sua morte foi um choque tão grande para a tripulação que ela se rendeu toda. Número 4. Black Caesar. Black Caesar, ou Black Caesar, não sei qual é a pronúncia correta, nasceu na África, mas a data não é conhecida. Ele também pirateou na rota do Caribe e na costa leste da América do Norte. Tudo que se sabe sobre esse pirata vem de várias lendas e alguns historiadores até duvidam de sua existência. Mas ele foi o pirata negro mais famoso da Era dos Piratas. De acordo com as lendas, Black Caesar foi um chefe tribal africano que foi capturado por traficantes de escravos, mas depois fugiu e se dedicou à pirataria. Começando quase do zero, com sua astúcia ele conseguiu juntar tesouro e uma tripulação. Depois de muito tempo atacando navios e fugindo das autoridades entre as ilhas de um arquipélago perto da costa da Flórida, Black Caesar se juntou ao famoso Barba Negra, se tornando um de seus comandantes. Quando Barba Negra foi derrotado, Black Caesar foi capturado pelas autoridades e condenado à forca em 1718, e foi aí que terminou a lenda. Número 3. Hayreddin Barbarossa. Hayreddin Barbarossa, ou Barba Ruiva em português, nasceu no Império Otomano por volta de 1478 e pirateou no Mar Mediterrâneo. Barbarossa foi o mais notável de 3 irmãos piratas. No início, Barbarossa era o apelido dado ao irmão mais velho que era comandante. Quando o irmão morreu, Hayreddin assumiu o título e o posto. Ele e seus irmãos capturaram muitos navios de países europeus e ajudaram muitos muçulmanos a fugir da Espanha. Nessa época, os países católicos da Europa estavam em guerra contra o Império Otomano e outros povos muçulmanos, lutando pelo domínio do Mar Mediterrâneo e do norte da África. E Barbarossa foi um pirata que batalhou pelo seu povo muçulmano, acabando por se tornar um oficial naval legítimo e governador do Império Otomano. Ele era tão bom estrategista que certa vez conseguiu derrotar uma coligação de 300 navios europeus com apenas 122 navios. Barbarossa morreu em 1546 e seu corpo está sepultado na cidade de Istambul, na Turquia, onde ainda hoje é admirado. Número 2. Xing Shi. Xing Shi nasceu na China em 1775 e pirateou ao longo da costa de seu país. Xing Shi provavelmente liderou o maior exército pirata da história. No auge de seu poder,
Xing-Shi comandava mais de 300 navios e milhares de piratas. O que eu não contei ainda é que o maior exército pirata da história estava sob o comando de uma mulher. Isso mesmo, Xing-Shi era uma mulher. Ela começou na vida de prostituição, mas logo deixou esse trabalho quando se casou com um poderoso pirata chamado Cheng Yi, compartilhando o poder com ele. Quando ele morreu, ela assumiu o comando e dominou a costa chinesa com um punho de ferro. Xing-Shi lutou contra frotas chinesas, portuguesas e inglesas, mas ninguém conseguiu conter o seu poder. Por fim, o imperador chinês da época, vendo que não tinha como vencer a pirata, ofereceu o perdão oficial a todos os milhares de tripulantes das frotas dela. E Xing-Shi voltou a ter uma vida normal, morrendo em paz em 1844, como dona de um bordel e uma casa de apostas. Número 1. Edward Teach. Agora, o pirata mais famoso da história, Edward Teach, nasceu na Inglaterra por volta de 1680 e também pirateou no Caribe e na costa leste da América do Norte. Mas não era por esse nome que ele era conhecido. Edward Teach era conhecido pelo apelido de Barba Negra. A bordo de seu navio principal, o Queen Anne's Revenge, Barba Negra organizou a captura de muitos navios e aterrorizou o Caribe e as colônias americanas. Conta a história que ele colocava fogo na sua própria barba para assustar os inimigos nas batalhas. E naquelas épocas, qualquer coisa diferente era sinal de fantasmas, espíritos e imagina só, ver um cara com uma barba pegando fogo vindo para te atacar. O pessoal realmente morria de medo dele. Mas, apesar das aparências, ele não costumava maltratar os seus prisioneiros. E como qualquer bom pirata, Barba Negra morreu de forma violenta no mar. Em uma batalha contra as autoridades coloniais americanas, ele ficou rodeado e morreu lutando contra vários homens ao mesmo tempo. Sua cabeça foi cortada e pendurada no navio dos vencedores como troféu. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que sai por aqui. Espero você no próximo vídeo. Um abraço, tchau!